Olá, satisfação mais uma vez poder estar aqui com você. Eu sou Maico Oliveira e quero aqui externar a minha gratidão por você estar aqui conosco, já sendo inscrito no canal, já compartilhando aqui os materiais que a gente produz. E quero pedir mais uma vez que você continue assim, que a gente consiga alcançar mais pessoas aí, se tem sido bênção na sua vida, que você também possa compartilhar aí o que tem te acrescentado. Queria também nesse dia 15 de outubro, dia que comemoramos e é um dia nacional de reconhecimento ao professor, externar a minha gratidão a todos os professores, os que passaram pela minha vida, os que ainda me ensinam, os que me acrescentam. Vygotsky, ele mesmo dizia que nós somos fruto dos nossos encontros. Se hoje estou aqui, se você está aí me acompanhando, é porque aconteceram investimentos nas nossas vidas, investimentos docentes. E por isso quero aqui externar minha gratidão a todos os professores, aqueles que vivem de fato esse sacerdócio, essa vocação, muito mais além do que as questões de remuneração, mas que entendem que tem esse propósito para a vida, acrescentar a vida do outro, viverem o filé mignon da vida. Clóvis de Barros já chegou até a dizer isso num dos seus vídeos, utilizando Jesus Cristo, o mestre de todos os tempos. Ele sabia viver de fato e nos deixou o exemplo. O filé mignon da vida é fazer a vida do próximo um pouco melhor. É fazer com que ele consiga ter êxito com a tua ajuda. E não tem remuneração maior ou melhor que essa. A satisfação do dever cumprido por ajudar o próximo. E é isso que nós, professores, vivemos. Somos explicadores por essência. A gente aprende, assimila o conteúdo e compartilha esse conteúdo da melhor maneira em que os nossos alunos possam também entender o que nós chegamos à conclusão. Isso é ser um professor, é ser um explicador. Então quero externar aqui a minha gratidão a todos os professores que passaram pela minha vida, desde a minha infância até os dias atuais. Se eu for aqui citar nomes, eu vou estar sendo injusto, mas vocês que passaram pela minha vida, a minha gratidão a vocês. E esse vídeo é uma prova de que valeu a pena. Todo o esforço, todas as madrugadas dedicadas, todos os livros que vocês se colocaram a ler, todos os filmes que vocês assistiram para melhorar a sua capacidade docente e a sua reflexão como educadores, estão aqui como resultado. O Maico, nessa tarde, expressando a gratidão a vocês e dizendo a vocês o quanto vocês foram importantes na minha vida. Queria aqui citar uma frase de Augusto Cury, do Augusto Cury. Ele diz que educar é semear com paciência e semear com sabedoria e colher com paciência. É isso que o professor vive. E queria também contribuir com a sua vida aí, com mais alguns conteúdos. Nós temos falado aqui nos vídeos sobre didática, sobre a questão de melhorarmos a cada dia a nossa condição docente, essa reflexão docente que nós precisamos ter para melhorar as nossas aulas, melhorar a nossa comunicação. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. O professor que não conhece bem o conteúdo que ele vai lecionar, ele acaba gerando no aluno, inicialmente, desmotivação. Um aluno desmotivado na sua aula é uma das piores coisas que podem acontecer, porque o aluno ele não vai assimilar conhecimento, ele não vai entender a mensagem a ser transmitida por você. Quando você também não tem conhecimento que você vai lecionar, o aluno ele fica indisciplinado dependendo das faixas etárias que você for lecionar, se forem faixas etárias infantis, conhecendo aí o processo assimilativo das faixas etárias. As crianças, por exemplo, de 2 a 4 anos, elas não conseguem ficar mais de 5 minutos parados, prestando atenção no que é dito. Se não houver recurso, se não houver transparência, se não houverem métodos que facilite a comunicação e a assimilação dessa criança. Então, pode haver indisciplina quando você está improvisando na sua mensagem, transmitindo conhecimento. Desmotivação, já falei, incapacidade de refletir,
incapacidade de criar, a incapacidade de refletir. Quando você principalmente traz analogias, você utiliza exemplos, mas você não sabe do que você está falando, você utiliza os exemplos errados para os momentos errados. Então acaba gerando nos alunos a incapacidade de reflexão, de assimilação. Você não consegue trazer identificação nas suas explicações, você não traz o aluno para você. Também pode gerar no aluno aí a incapacidade de solucionar problemas. Se você estiver lecionando exatas, por exemplo, algum sistema de cálculo de medidas, quando você não sabe o que você está falando e lecionando, você não conhece exatamente sobre o que você está falando, não fala com propriedade, então gera no aluno a incapacidade de solucionar problemas. Aqui, atitudes que você pode tomar para melhorar a sua capacidade docente, né? Como desenvolver melhor o tema. Você precisa, dependendo do que você for lecionar, se forem textos, se forem conhecimentos bíblicos, por exemplo, se forem conhecimentos teológicos, é muito dessa área, você precisa conhecer a etimologia, a origem das palavras, para saber exatamente o que você está falando. Principalmente um conhecimento milenar como a Bíblia e livros antigos, nas suas várias traduções. Hoje existem mais paráfrases do que traduções. O que são paráfrases? São traduções para que o conhecimento ou a assimilação ela seja feita com mais tranquilidade, com mais facilidade. O problema das paráfrases, porque elas não são fiéis aos escritos antigos, ou seja, aos primeiros escritos. Esse é o problema das paráfrases, diferente das traduções. Então, conhecendo a origem das palavras, a etimologia das palavras, você já vai detectar se é uma tradução fiel ou se é uma paráfrase. Eu digo para você, fuja das paráfrases com relação aos ensinos bíblicos, com relação às questões teológicas, né? Então você também precisa procurar conhecer as melhores aplicações das palavras. Você precisa procurar sinônimos, né, para as palavras que você estiver utilizando. Porque o que é a linguagem? A linguagem é a comunicação do pensamento. Você pensa, você exterioriza através da linguagem. Então você precisa encontrar sinônimos, palavras de mais fácil entendimento. Só um exemplo aí. As traduções bíblicas, eu gosto muito da NVI, a Nova Versão Internacional. Ela tem uma linguagem muito aproximada da nossa. Claro que a gente precisa ter cuidado em alguns textos, verificar ali em algumas bíblias que são mais próximas dos originais, no Antigo Testamento no hebraico, no Novo Testamento no grego. Então nós vamos pegar ali uma King James, a Nova Revista Corrigida Fiel. Nós vamos pegar bíblias que são mais aproximadas nas suas traduções dos textos originais. Mas eu gosto da NVI porque é uma linguagem contemporânea, uma linguagem que não foge muito dos textos originais, mesmo eu aqui recomendando que você utilize a Revista Corrigida Fiel, que você utilize a King James e as bíblias que são mais próximas dos originais. Dando continuidade aqui, você precisa fazer um plano de estudo. Você tem um conteúdo a ser estudado, você precisa planejar. O livro tem 200 páginas. Dentro da sua capacidade, divida em 10 dias. Estudar 20 páginas por dia. Você vai conseguir manter aí o seu cotidiano nas suas obrigações diárias e vai conseguir também terminar esse livro de 200 páginas em 10 dias, dividindo em 20 páginas. É um plano de estudo, né? Por assunto, você pode dividir também por assunto. E você também precisa renovar o seu conhecimento adquirido. Nós falamos aqui da zona de desenvolvimento proximal, né? A questão de você assimilar o conhecimento novo, já tendo equilibrado e com a noção exata do conhecimento que você tinha antigo, equilibrar esses dois conhecimentos e renovar o seu conhecimento, sem fugir das características principais, das características ortodoxas, se for o caso no conhecimento bíblico, do estudo da Bíblia Sagrada, estudos teológicos, mas nós estaremos sempre renovando o nosso conhecimento. Hoje eu tenho opiniões com relação a muitos assuntos
diferente das que eu tinha há 5 anos atrás. Provavelmente amanhã, por renovar o meu conhecimento em muitos assuntos, vou ter opiniões diferentes das que eu tenho hoje. Então é necessário renovar o nosso conhecimento adquirido para que você se utilize melhor dos temas que você for lecionar. Outra coisa aí muito importante é dominar bem poucas coisas. É melhor do que você trazer um conhecimento superficial, como se pudesse lecionar sobre tudo, sem antes adquirir conhecimento sobre aquele tema. Então, domine poucas coisas do que tentar exteriorizar e lecionar assuntos que você não conhece. Você vai ficar no campo da superficialidade e vai ficar claro, vai ficar nítido que você não sabe do que você está falando, você está improvisando, vai transparecer muito fácil, seus alunos vão diagnosticar muito facilmente que você não tem a menor noção das analogias que você está fazendo. Então a desmotivação será certa, seus alunos, a falta de interesse, a indisciplina, tudo que nós falamos anteriormente. E outra coisa, você precisa trabalhar para que a verdadeira compreensão ela seja clara, sabe? Desce uns degraus assim, utilize palavras de mais fácil compreensão. Por isso também é importante você conhecer o seu alunado, a turma ali que você está lecionando para ela. Desce uns degraus, sabe? Claro que você não vai utilizar as palavras vulgares, você não pode nivelar por baixo, a gente sempre diz isso, né? Utilize o padrão formal da língua, evite as figuras, os exageros linguísticos, né? Os vícios de linguagem, o né, o cara, tipo assim, e tantas outras coisas que a gente já comentou. Você não precisa se nivelar ao ponto de ficar irreconhecível, sabe? Mas utilize o padrão formal da língua e faça o possível para que a sua comunicação seja clara, a compreensão esteja bem clara. Outra coisa, você precisa rever a aula até que ela esteja bem familiar. Lecione para você, em frente ao espelho, leia, releia, esteja inteirado do assunto ao ponto de decorar, sabe, alguns tópicos do que você vai dizer. Eu, por exemplo, estou aqui falando com você, tenho algumas coisas aqui anotadas, estou aqui com um livro à minha frente, que é a minha referência literária, nós precisamos sempre ter, e eu li, reli, estou vendo algumas coisas e os tópicos que estou comentando contigo aqui, e já utilizei aqui algumas técnicas, já deu um branco aqui falando com vocês. O que eu fiz? Eu recapitulei. É uma das técnicas que nós ensinamos, lembra? O branco, ele sempre vai acontecer na sua aula, mas eu recapitulei e retomei, olhei aqui o meu esboço, o que eu estou lendo para falar com vocês aqui, e retomei novamente. Sempre quando eu olho aqui para o lado, você pode ter certeza, porque os meus vídeos normalmente, na edição, eles são diretos. Eu gravo direto para ficar mais fácil, para ficar mais rápido. Eu ainda vou chegar a uma qualidade que eu consiga montar, juntar, mas essa é a minha realidade no momento. Então eu preciso ter um esboço aqui, recapitular quando necessário para continuar falando com vocês. Vou olhar outra vez, determinar a melhor ordem para a transmissão do tema. Eu tenho uma ordem cronológica aqui do que eu estou falando para vocês. Início, meio e fim. Vocês lembram que eu iniciei o conteúdo que estou conversando com vocês aqui, fora a questão da introdução, que eu parabenizei os professores, eu externei a minha gratidão aos professores que passaram pela minha vida. Iniciei por qual conteúdo? O mestre que não conhece bem o tema que está lecionando, ele gera no aluno várias situações. Falei desmotivação, falta de interesse, tá vendo como eu decorei? E agora já estou chegando aqui no final, já dando algumas dicas para vocês de como trazer o tema de uma forma que você esteja bem familiarizado a ele. Então eu queria passar esse conteúdo a vocês, compartilhar isso com vocês. Espero que tenha acrescentado, que tenha auxiliado. E mais uma vez eu quero te pedir para você compartilhar, que você seja inscrito no canal se ainda não é. Abençoe outras vidas, que Deus continue sendo contigo, com a sua família. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E que esse vídeo também seja acrescentador, como de repente os outros tenham sido. Um grande abraço a você, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.